Há um tipo de cansaço que nenhum sono cura. É aquele cansaço da alma, quando você acorda e percebe que suas orações parecem ecoar no vazio. Quando você sente que Deus está distante e a fé que antes era sua força, agora parece um peso que você carrega sem entender por quê. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você tenha orado, jejuado, crido, esperado e nada aconteceu. E então vem aquela pergunta silenciosa, aquela que você não tem coragem de dizer em voz alta: e se minha fé não funcionar mais? É uma pergunta perigosa, porque ela nasce de um lugar profundo, de um lugar onde a esperança começou a duvidar de si mesma. Você não deixou de acreditar em Deus, mas começou a duvidar se Ele ainda acredita em você, se ainda te vê, se ainda se importa. Deixa eu te contar algo. Teve um homem na Bíblia, poucos falam dele, chamado Asaf. Ele era músico, profeta, um homem que conhecia a presença de Deus. Mas no Salmo 77, Asaf está em pedaços. Ele diz que sua alma recusa consolo, que quando se lembra de Deus, geme, que sua mão está estendida de noite e não desfalece. Ele questiona: será que Deus rejeitou para sempre? Será que sua misericórdia acabou? Asaf não estava fingindo estar bem. Ele estava gritando sua dor diante de Deus. E sabe o que isso nos ensina? Que até aqueles que vivem na presença podem experimentar o silêncio. Que a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a coragem de continuar mesmo quando tudo dentro de você diz para desistir. Asaf não encontrou respostas imediatas. Ele encontrou memória. Ele começou a lembrar das obras antigas de Deus. Veja, quando sua fé parece não funcionar mais, talvez o problema não seja sua fé. Talvez seja sua expectativa sobre como Deus deveria agir. Nós criamos roteiros na nossa mente. Esperamos que Deus siga nosso cronograma, que responda da forma que achamos melhor. E quando Ele não faz, sentimos que fomos abandonados. Mas Deus nunca prometeu seguir nossos roteiros. Ele prometeu estar conosco. Pensa comigo, você já viu uma semente crescer? Ela é colocada na terra, coberta pela escuridão, pelo peso do solo. Se ela pudesse falar, talvez dissesse: estou presa, estou sufocada, estou morrendo. Mas a verdade é que ela está germinando. A escuridão não é sua destruição, é o ambiente necessário para sua transformação. O que parece morte é, na verdade, o princípio da vida. Tem alguém que eu conheci há algum tempo. Vamos chamá-la de Ana. Embora poderia ser você, poderia ser eu, que passou anos orando pela mesma coisa. Ela clamava, chorava, jejuava, nada mudava. E então ela disse algo que me partiu. Cansei de acreditar. Dói demais esperar. Ela não negou Deus, mas desistiu de esperar algo dele. E ali, naquele silêncio autoimposto, algo começou a morrer. Não era sua fé, era sua vontade de viver. Porque quando você desiste de esperar, você desiste de sonhar. E quando você desiste de sonhar, você aceita apenas sobreviver. E sobreviver não é o que Deus planejou para você. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Mas abundância não significa ausência de dor, significa presença de propósito, mesmo na dor. Você sabia que Jó, aquele homem que perdeu tudo, disse algo impressionante? Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não tinha respostas. Ele tinha cinzas, ele tinha feridas. Ele tinha amigos que só sabiam acusá-lo, mas ele também tinha uma decisão: escolher confiar mesmo sem entender. E essa é a fé que sustenta. Não a fé que compreende tudo, mas a fé que permanece apesar de nada fazer sentido. Então, o que você faz quando sua fé parece não funcionar mais? Primeiro, você para de tentar fazer sua fé funcionar. Fé não é mágica. Fé não é uma moeda que você troca por bênçãos. Fé é relacionamento. E todo relacionamento passa por estações. Há primaveras onde tudo floresce, mas também há invernos onde tudo parece morto, mas as raízes estão se aprofundando. Segundo, você para de comparar sua jornada com a dos outros. Você vê alguém testemunhando milagres e pensa: por que não eu? Mas você não conhece a história completa. Você não sabe o preço que aquela pessoa pagou, o deserto que ela atravessou. Deus não ama ninguém mais do que você, mas Ele escreve histórias diferentes para cada um de nós. Terceiro, você volta ao começo. Lembra quando sua fé era simples?
quando você não precisava de sinais grandiosos, apenas da certeza de que não estava sozinho. Lembra quando sua oração não era uma lista de pedidos, mas um suspiro: Pai, estou aqui, volte para esse lugar. Porque ali, nessa simplicidade, Deus sempre esteve. E aqui está a verdade que poucos vão te dizer. Às vezes Deus não responde porque está preparando algo que você ainda não tem capacidade de carregar. Às vezes, o silêncio é proteção. José sonhou que seria grande, mas antes da coroa veio a cova, veio a prisão, veio o esquecimento. Ele poderia ter dito: minha fé não funciona mais. Mas ele escolheu ser fiel onde estava, mesmo quando nada fazia sentido. E tudo fez sentido depois. Você quer saber o que fazer quando sua fé parece parada? Continue andando, continue orando, mesmo que pareça que ninguém escuta. Continue adorando, mesmo que as lágrimas embacem sua visão. Continue amando, mesmo quando seu coração está cansado. Porque fé não é sobre sentir, fé é sobre escolher. Tem um personagem bíblico pouco falado, Abacuque. Ele era profeta, mas vivia em um tempo de injustiça, violência, destruição. Ele clamou a Deus: até quando, Senhor? E a resposta de Deus não foi consolo imediato. Foi uma promessa de que, mesmo que demore, a visão se cumprirá. E então Abacuque, mesmo sem ver mudança, declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor. Isso é fé madura. Não é a fé que exige provas. É a fé que escolhe confiar mesmo sem provas. É dizer: Deus, não entendo teu silêncio, mas confio no teu caráter. É reconhecer que sua bondade não depende das minhas circunstâncias. É saber que, mesmo quando tudo desmorona, Ele permanece. Então talvez o problema não seja que sua fé não está funcionando. Talvez seja que você está esperando que ela funcione de uma forma, quando Deus está trabalhando de outra. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar não nos milagres, mas naquele que faz milagres. Talvez Ele esteja te mostrando que sua presença é maior que qualquer bênção que você possa pedir. E o que você pode fazer hoje? Algo simples, mas profundo. Hoje, antes de dormir, faça uma pausa, respire e diga em voz alta: Deus, não sei onde estás, mas escolho crer que estás aqui. Não precisa ser uma oração elaborada. Não precisa ser eloquente. Apenas seja honesto. Conte a Ele sobre sua dor, sobre seu cansaço, sobre suas dúvidas. Ele não se assusta com sua humanidade. E depois lembre-se de uma coisa, uma só coisa que Deus já fez por você. Uma porta que se abriu, uma provisão que veio, um momento em que você sentiu que não estava sozinho. Agarre-se a essa memória, porque a fé se alimenta de testemunhos. E testemunhos são lembranças de que Deus já foi fiel e continuará sendo. Deixa eu te dizer uma última coisa. Você não está sozinho nessa luta. Há milhares de pessoas que também estão orando e esperando, que também estão cansadas, mas não desistiram. E sabe por quê? Porque algo dentro deles, maior que a dor, continua sussurrando: ainda não acabou. Esse sussurro é o Espírito Santo, te lembrando de que enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, há Deus. Sua fé não parou de funcionar. Ela está sendo refinada. E quando tudo isso passar, e vai passar, você vai olhar para trás e entender. Vai ver que Deus estava mais perto nos momentos em que você se sentiu mais distante. Vai perceber que Ele estava segurando você quando você achava que estava segurando a Ele. Vai compreender que o silêncio era preparo, não abandono. Então respire, descanse e continue, porque a história ainda não terminou e o melhor ainda está por vir. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus não depende da sua capacidade de acreditar perfeitamente. Depende do caráter imutável dele. E isso, meu amigo, é tudo o que você precisa saber. Se este vídeo tocou seu coração, deixe aqui nos comentários seu nome e sua cidade ou estado. Queremos orar por você, pela sua família, ou por aquele parente próximo que está passando por alguma dificuldade. Você não está sozinho nessa caminhada. Estamos juntos, crendo que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. E se este conteúdo abençoou sua vida, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um novo vídeo. Queremos continuar caminhando com você nessa jornada de fé e esperança.
Que a paz de Deus esteja com você. Até o próximo vídeo.